Saudações investidores, eu sou o Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Bem-vindos a mais um vídeo da Investidor Moderno. O objetivo do vídeo de hoje vai ser relembrar para vocês os nossos suportes e resistências, além de falar um pouquinho de algumas divergências que a gente está vendo no preço do Bitcoin, tanto em prazos maiores quanto em prazos menores, tá? Vamos falar um pouquinho da queda de ontem e da recuperação que a gente está tendo hoje e das principais probabilidades a partir daqui. Hoje, no final do vídeo, além de falar do sentimento, eu também vou dar uma olhada no Bitcoin BRL, ou Bitcoin em reais, né? Que foi lá pegar um dos primeiros alvos que a gente estava falando que seria uma boa compra, beleza? Então, vamos lá, vamos começar essa análise aqui, lembrando para vocês onde nós estamos e quais são os pontos de suporte e resistência. Vamos lá, investidores. Nós estamos agora em 8.912 dólares na BitMEX. O Bitcoin ele tá dando uma recuperada do fundo que ele fez próximo aos 8.500. E nesse momento, a situação para mim continua de bastante indefinição, ok? Nós fomos testar uma zona de importante suporte ali até os 8.600. Ao meu ver, nós respeitamos sim essa zona. E nesse momento, nós podemos sim fazer um pullbackzinho para, quem sabe, ir romper essa zona, ok? Por quê? Porque o preço não está demonstrando tanta força igual se esperaria se fosse um fundo, beleza? Mas nós só vamos ter uma probabilidade mais certeira do que vai acontecer se o preço realmente conseguir demonstrar essa força até a próxima resistência e conseguir romper, tá bom? Ou não. A gente vai ver essas probabilidades quando chegar nesse ponto, se chegar, obviamente. E quais são esses suportes e resistências, né? Os mais próximos do preço agora, ao meu ver, estão entre a região dos 8.800 e 8.600 para os compradores, e as resistências estão entre os 9.250 e 9.400 para os vendedores, tá bom? Não vai ser fácil do Bitcoin passar dessa zona de resistência, pois além de ser uma zona de topos e fundos importantes no passado, nós podemos ver aqui pelo VPVR, né, pelo indicador onde a gente vê onde as pessoas compraram e venderam, que é uma zona assim de muito movimento, e é uma zona onde vai estar os nossos indicadores aqui, que tipicamente dão certo para pegar essas correções, tá bom? Então, se vier aqui, eu acho que pode dar uma boa oportunidade para shortar o Bitcoin de novo e quem sabe ele fazer um fundo duplo aqui ou pegar alvos até mais embaixo, tá bom? Continuando falando aí de suportes e resistências. Os próximos suportes estão em regiões de Fibonacci um pouco inferiores e, ao meu ver, essa região começa aqui em 8.350, tá bom? Dos 8.350 até os 7.900, digamos ali que é a última zona que o Bitcoin, ao meu ver, precisa manter para a gente ter um viés altista no diário em tempos gráficos maiores, tá? Se perder essa zona e conseguir ficar abaixo daqui, é um péssimo sinal, é um sinal que sim, o Bitcoin pode continuar a queda dele, pode ter sido uma armadilha. Mas, repito, ao meu ver, as maiores probabilidades estão sim do Bitcoin segurar nessa grande zona aqui de suporte e conseguir fazer novas máximas, beleza? Nesse momento aqui, então, ao meu ver, esses são os suportes do Bitcoin no 4 horas, as resistências começam em 9.250 até 9.400 e depois são em pontos um pouco superiores. Aqui nos 9.750 a gente tem uma resistência e vamos ter lá próximo do topo também, beleza? Lá em 10.400, 10.300 e obviamente a gente vai falando dessas resistências quando chegar mais próximo a elas, tá bom? Então, continuando aqui, vamos para 15 minutos e vamos mostrar para vocês o que o preço fez ontem, né? O preço fez um movimento aqui que a gente está cansado de falar aqui no canal, que é o famoso FUD gerencial que nós chamamos, né? É um ponto onde o preço já caiu muito, já teve um grande volume, mas ele vai abaixo desse topo só para fazer mais pessoas saírem da operação. Por quê? Porque quando a gente tem um volume significativo e o preço não demonstra uma força para reverter a partir daqui num formato em V que a gente tanto gosta, muitas vezes
ele acaba caindo de novo e perdendo o fundo. E por quê? Porque várias pessoas estão colocando stop nesse fundo, várias pessoas esperam esse fundo para shortar de novo, ou para vender os bitcoins de novo. Então o preço estoura o fundo, novamente com volume, mas tipicamente bem menor do que o movimento que gerou a possível reversão, né? No caso foi aqui até os 8.590, 80 ontem, desculpa. E agora, né, ontem ele chegou aí de noite a 8.530 mais ou menos, $50 a menos para papar os stops e depois para continuar a alta, ok? É por isso que ontem, quando a gente estava fazendo uma análise no 4 horas, eu expliquei para vocês que sim, os stops tinham que ser um pouco maiores, porque tinha grande chance de uma armadilha do Bitcoin continuar caindo. Tá bom? Isso eu chamo de FUD gerencial, é o que acontece tipicamente, uma dica para você conseguir operar esses pontos e comprar onde está todo mundo querendo vender, é você analisar indicadores como, por exemplo, os osciladores, né? Quando a gente tem divergências no RSI, olha só. Então a gente tinha uma divergência muito clara aqui, o preço não conseguindo romper o novo fundo com volume, então era uma ótima entrada aí para quem pegou, parabéns. Continuando então, investidores, nesse momento aqui o Bitcoin está, enfim, saindo da tendência de baixa no 15 minutos, né? Os indicadores estão ficando verdes, o preço já saiu da nuvem de Shimoku, isso não acontecia há muito tempo, olha só. A última vez que isso aconteceu foi lá quando a gente perdeu os $9.900. Então é sim um sinal bom para o preço. E por que, investidores? Por que quando essas médias ficam verdes, quando a nuvem de Shimoku fica verde, tipicamente é um bom sinal, é um sinal que pode estar revertendo? É porque o preço normalmente vai consolidar antes dessas médias. Elas eram pontos de resistência quando o preço está abaixo. Então o preço tenta passar várias vezes, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até que passa. Ou seja, se ele tentou passar várias vezes, várias pessoas compraram e venderam nessa região, e quando o preço voltar aqui, essa região se torna uma zona de suporte. Por isso que essas médias dão certo, tá bom? Não é porque é 34, 72, é porque além desse ponto básico aí de média de preços, de suporte e resistência, elas também estão captando pontos de Fibonacci, né? Eu já expliquei isso para vocês várias vezes. E quando a gente rompe esses pontos de Fibonacci, tipicamente o preço caminha para o lado do rompimento. Mas vamos lá. Então, pegando aqui um pouco mais no curto prazo, essas resistências, esses suportes, né, que a gente sabe que o preço pode respeitar o 4 horas, mas ele pode também estar com o olho aí mais para o curto prazo, para o 15 minutos. Então também vou traçar os suportes e resistências a partir daqui, obviamente já com os do 4 horas traçados para a gente encontrar confluências, beleza? Então eu venho aqui e vejo que os 8.830 até os 8.740 é a zona que eu não quero ver o Bitcoin perder. E por quê? Porque se ele perder essa zona, ele vai estar perdendo a maior zona aqui do VPVR, além de que ele vai estar formando um padrão gráfico que não é bom, né? Esse padrão aqui, para quem está lembrado, é uma Bearish Rising Wedge, que tipicamente rompe para baixo, né? A gente não tem muito volume na formação desse padrão, ele tipicamente rompe para baixo. Então, se o Bitcoin perder os 8.740 ali, esses fundinhos que ele deixou, é um péssimo sinal, é um sinal que a gente pode ir lá testar o fundo rapidamente, quem sabe fazer novas mínimas, tá? Então, é importante o Bitcoin sim manter essa região. Mas lembre-se, até os 8.600 é sim uma zona de suporte no 4 horas. E vamos lá, qual que é a zona de resistência, né? A zona de resistência aqui, olha só, se a gente conseguir ver que está mais próximo aqui dos 9.140, tá? Então, eu quero pegar os 9.250, que era no 4 horas, e quero adiantar ele um pouquinho para o 9.140, pois é uma zona onde a gente deixou fundos importantes aqui, olha só, uma zona de muita briga, é uma zona que não vai ser fácil do preço passar. Então, atualizem aí o 4 horas de vocês, pois é uma zona importante no curto prazo, tá bom? Então, continuando aqui, deixa eu agora ir um pouquinho para uma análise de sentimento, tá? Algo que pode ser muito bom no sentimento do Bitcoin, que tá, enfim, revertendo. Olha só que interessante, investidores. Vocês conseguem enxergar que o nosso funding, ele tá ficando negativo? E para quem não lembra, né, o funding é o que
faz a gente captar a oferta e a demanda do criptoativo. Quando ele está negativo, quer dizer que a oferta está muito grande, que os shorts estão tendo que pagar para manter operações de short. Isso é muito bom para a gente ver uma reversão. Detalhe, o nosso primeiro indicador, que é o Premium Index, ele reverteu, mas a gente precisa de mais força, de mais oferta para o funding realmente reverter e ficar vermelho. Sabemos que pontos onde ele fica vermelho são pontos típicos de reversão da tendência de baixa, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, um passado recente aqui, vocês podem ver, por esse indicador, é só procurar Belo Trade, que pontos onde está vermelho tipicamente são fundos, tá bom? E pontos onde está muito verde, ou seja, a demanda está muito grande, tipicamente são topos, ou pontos onde o preço vai corrigir a partir dali, tá bom? Esse indicador é muito bom, então é bom a gente ver que ele está tentando ficar vermelho, ok? E se ficar vermelho vai ser muito bom para o preço, mas lembre-se, ainda não ficou. Para uma maior confirmação desse indicador, a gente precisa que ele fique vermelho pelo menos uma vez. Por exemplo, como foi aqui na última vez, olha só, faz muito tempo já, né? Foi bem aqui no dia 3 de janeiro, que foi o fundinho que a gente deixou lá em em 6.800, né? Então, é isso, investidores. Era o fundo que eu queria mostrar para vocês hoje do sentimento e também o Crypto Fear and Greed Index. Crypto Fear and Greed Index, que é um indicador também que mostra um pouco dessa ganância e do medo das pessoas. E boa notícia para os compradores, a gente já está em medo, tá? Só que um ponto importante do Fear and Greed Index é que tipicamente ele reverte o preço depois de quedas expressivas, tá? Depois de grandes dumps, como por exemplo aqui até aqui, ou o último grande dump que a gente teve, vamos ver. Acho que aqui, olha só, aqui em janeiro, 21 de janeiro, quando a gente caiu de 49, foi até 40, uma queda de 9, uma queda expressiva, né? Dia 24 de janeiro, vamos ver onde a gente estava? 24 de janeiro, bem aqui, né? Bem no fundinho de uma correção. Ou seja, é bom ver quedas expressivas no Crypto Fear and Greed Index, pois quedas expressivas, pela nossa fórmula aqui, estão demonstrando muita volatilidade, muito volume e, obviamente, muito medo, né? Então, atenção para uma queda expressiva no Crypto Fear and Greed Index. Talvez esse pode ser um bom indicador de que o preço vai reverter, tá? Ainda não tivemos essa queda expressiva. Continuando, vamos agora para uma análise do Bitcoin BRL. Eu gostaria que vocês deixassem aí todas as suas opiniões sobre o preço nos comentários e também dúvidas, tá bom? Que eu respondo o mais rápido possível. Então vamos lá para o Bitcoin BRL. Bitcoin BRL que com a valorização do dólar, né? A gente acaba que parou, mesmo assim, certinho na nossa média 72, né, investidores? No ponto que a gente estava falando com vocês. E é interessante a gente ver como esses indicadores eles estão sim funcionando também para o Bitcoin em reais, né? Olha só como a gente para na média 34, depois na média 72, depois esses indicadores viram resistência, né? E agora se transformaram em suporte. E isso é muito bom para o preço do Bitcoin, tá? E o detalhe aqui é que se a gente chegar nessa zona de grande suporte que a gente foi testar ali próximo aos 38.500, não vai ser fácil do Bitcoin passar, tá? Olha só, aqui até os 36.500 vai ser uma zona de extremo suporte, que eu diria que vão ser ótimas compras para o Bitcoin, tá? Claro que eu não estou analisando o dólar aqui, tá muito esticado o dólar, a gente pode ter uma correção um pouquinho maior por causa disso, mas a situação do Bitcoin em BRL é bem interessante, tá bom? Ainda mais com esse teste da média 72 que a gente fez hoje, tá bom? Então, é isso aí, investidores. Eu acho que a situação aqui do Bitcoin continua boa, tá? Tanto em BRL quanto em dólar. E eu gostaria que vocês deixassem aí as suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões, porque assim que a gente tiver uma grande atualização aí do preço, a gente volta aqui para conversar com vocês, tá bom? Então é isso, um forte abraço e até a próxima análise.